Isso, pode deixar apagado que não me atrapalha não. Eclesiastes capítulo 11, de 1 a 6. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, pois não sabe qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Amém? Interessante. Nós queremos falar um pouquinho, por isso que eu disse que parecia uma palavra contraditória, mas nós queremos falar sobre quando ninguém vem a Cristo. Porque todas as vezes que nós pregamos, nós ficamos na expectativa de que alguém vai vir, né? Mas quando não vem, né? Tem uma introdução aqui interessante. Há épocas em nosso ministério que o fruto espiritual não é nada tão evidente quanto gostaríamos. Não é tão evidente para os outros e não é tão evidente para nós. Como pastores ou evangelistas ou líderes, nós plantamos, nós semeamos e regamos de novo. Mas nessas épocas parece que vem pouco fruto do nosso trabalho. Nada parece acontecer. Para alguns pode levar 1 ano, 2 anos, para outros pode levar 5 anos, 10 anos, né? Alguns anos sem ver o fruto do seu trabalho. Nós evangelizamos, nós pregamos com paixão, nós tentamos desenvolver amizade com os não cristãos, mas ainda assim nada acontece. Então perguntamos: o que está errado comigo? Por que, Deus, você não me usa? Nós temos a tendência de culpar a Deus ou de culpar nós mesmos. Em ambos os casos estamos demonstrando uma falta de confiança no Evangelho. Nós vemos aqui nessa introdução interessante: quantas e quantas vezes você já pregou para alguém esperando que aquela pessoa viesse imediatamente para Cristo? Eu faço isso direto. Eu convido as pessoas para vir nos cultos, sabe? A gente convida as pessoas para vir para a igreja, mas a gente espera que de imediato as pessoas venham. Eu costumo dizer que de todas as pessoas que eu já convidei aqui, essas cadeiras já não ia estar nem cabendo. Não para me gloriar, mas é porque a gente faz esse tipo de trabalho, sabe? A gente convida. Por isso diz aqui: lança o teu pão sobre as águas. É uma ordem de Deus. Você tem que estar lançando o seu pão sobre as águas. Você tem que estar falando. Prega a palavra, insta a tempo, fora de tempo. Não é isso que Paulo fala para Timóteo? Mas só que quantos e quantos de nós parece que nós estamos jogando palavras ao vento? E nesses últimos dias, né? Outro dia nós falamos aqui sobre o esfriamento do amor, e que o amor está esfriando, e quanto mais o amor esfria, mais difícil fica para pregar o Evangelho. Realmente a gente tem que orar muito, a gente tem que interceder muito, a gente tem que estar muito na casa do oleiro, aos pés do Senhor, porque não é fácil. Então olha só, nós plantamos, semeamos e regamos de novo, mas nessas épocas parece que vem pouco fruto do nosso trabalho. Eu não sei quantos anos os irmãos têm de evangélicos, eu vou fazer 35, mas nesse tempo aí, eu não ganho, eu confesso para os amados, eu não ganhei muitas pessoas para Cristo, era para ter ganho mais. Em 35 anos servindo o Senhor, já era para ter conseguido ganhar pelo menos 35 almas, né? Uma por ano, né? Mas quantos de nós evangelizamos, falamos de Jesus, levamos a palavra e nada, né? A palavra está caindo na beira do caminho, as aves do céu estão vindo comer, a palavra está caindo entre as pedras e estão sendo sufocadas, a palavra está caindo entre os espinhos e está sendo, sabe, espremida, e aquela que cai em boa terra, nós sabemos o resultado, né? Então alguns levam anos sem ver o fruto do seu trabalho. Olha, nós evangelizamos, nós pregamos, nós tentamos desenvolver amizade com os não crentes, mas assim, mesmo assim, nada acontece. Aí você pode dizer assim: então eu estou fazendo o quê? Estou perdendo meu tempo. Não, você não está perdendo teu tempo, sabe? Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8,
porque não sabes que mal haverá sobre a terra. E nós temos a obrigação, sim, de repartir com 7, repartir com 8, repartir com muito mais do que isso, porque essa semente que caiu aí no teu coração, nessa boa terra, pode frutificar. Aí quando você ganha uma pessoa para Cristo, você tem que cuidar, né? E aqui na frente nós vamos estar falando disso. Quando diz, pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a sua mão. Então nós vemos aí, certo? Que nós temos que ter essa certeza, temos que ter essa confiança. Mas quando, olha só, mas quando nada disso acontece, você se pergunta, o que está de errado comigo? Quantas e quantas vezes eu já me fiz essa pergunta? O que é que está acontecendo errado comigo? Que eu convido e as pessoas não aceitam. Eu, levo a palavra, a gente interpela as pessoas, pede para vir para a igreja, mas nada acontece. Você se pergunta, será que sou eu? A dificuldade da igreja crescer está em mim? Eu já me fiz essa pergunta, né? E até pergunta para Deus, por que, Deus, você não me usa? Ainda na canção, agora nós perguntamos, né? Será que você ainda pode me usar? Será que você ainda pode me amar? Então a gente volta e vê nessa canção também uma pergunta que nós fazemos no nosso dia a dia. Será que Deus não está me usando mais? Será que eu sou um servo inútil? Eu estou fazendo aqui, estou perdendo meu tempo? Não, você não está perdendo seu tempo, certo? Nós temos a tendência de culpar a Deus ou culpar nós mesmos. Então, em ambos os casos, nós estamos demonstrando uma falta de confiança no Evangelho. Olha o que diz Isaías 55, verso 10, verso 11. Interessante. Depois eu vou voltar aqui nesse texto de Eclesiastes. Isaías 55, versos 10 e verso 11. Assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra e a faz produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come, olha o 11, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Ou seja, a palavra de Deus não volta vazia. Essa palavra que caiu aí no seu coração, ela frutificou. Nós fomos chamados, certo? Lá no Evangelho de João fala, nós fomos chamados para dar frutos. E outra, frutos permanentes. Não é fruto passageiro. Tem uma parábola da figueira que quando Jesus passa, ele procura frutos naquela árvore. Quando ele não vê, ele amaldiçoa a figueira e eles vão embora. Passado um tempo, eles voltam, a figueira está seca. Aí os discípulos interpelam Jesus e perguntam, Senhor, a figueira secou todinha. Ele, justamente, se não dá fruto, seca. Nós fomos chamados para dar frutos. E frutos abundantes. E frutos permanentes. Certo? Então, essa palavra não volta vazia. E a comparação que ele faz é, assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra, faz produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come. Como ele pega aqui a comparação da chuva e da neve que molha a terra e rega a terra e produz na terra, ele diz que a palavra que sair da sua boca não volta vazia. A palavra de Deus não vai voltar vazia. Nós temos que entender isso. Ah, mas eu estou orando por aquela pessoa. Calma, o tempo não é seu, o tempo é de Deus. No tempo de Deus, ele vem. No tempo de Deus, ela vem. Pode ter certeza disso, certo? Mas olha só, fará aquilo que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. A palavra foi enviada para salvar. Nós temos que ter essa certeza. Então, lança o teu pão sobre as águas. A verdade é, ou Jesus é o Senhor da seara, ou não é, certo? A gente tem que ser sem meio termo. Ou Jesus é o Senhor da seara, ou não é. E nós sabemos que Ele é o Senhor da seara. Ele diz assim, a seara é grande e poucos são ceifeiros, mas eu estou à procura de ceifeiros para a minha seara. Aí você está na igreja, você olha para um lado e olha para o outro, eu não faço nada aqui nessa igreja, mas o Senhor está à procura de ceifeiros para a sua seara. Ele vai colocar alguém na sua mão para você cuidar. Então, quando chegar alguém aí que você estiver cuidando, entenda que você é ceifeiro.
O que nós queremos de verdade, o que nós queremos de verdade, como disse Jesus, de verdade verdadeira, o que é que nós cremos, não é isso? Lá em Atos 16:31 diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Quando nós cremos verdadeiramente no Senhor, nós somos salvos e a nossa casa também, certo? Porque a palavra é profética. Olha só, uma das doutrinas mais preciosas da fé é a doutrina da soberania de Deus. Ela é um dos marcos da tradição reformada. Quando eu estiver pregando aqui, os irmãos podem perceber, eu vou estar sempre falando um pouco nesse sentido, mas sobre soberania de Deus. Ainda assim, as implicações da sua soberania na vida de um pastor pode com frequência te ferir profundamente. Ela fere porque vai contra a ideia de que frutos espirituais serão sempre evidentes. Então, quantas e quantas vezes nós pregamos, mas ninguém se converte? Porque não sou eu quem vou converter as pessoas, é a palavra, está certo? João 6:37 e o verso 44, olha só, vamos lá, andar mais um pouquinho. João 6, versos 37 e verso 44. Porque nós temos que entender a vontade de Deus. Estou falando de quando ninguém vem a Cristo, certo? Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Todo aquele que o Pai me dá, isso foi Jesus falando, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Por que ele fala isso? Porque no verso 44 ele diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Por isso que eu digo que muitas vezes nós podemos estar pregando para uma pessoa, mas ela não vem, sabe? Parece que a gente quer jogar um laço, né? Mas laço a gente joga em boi, né? Para trazer a força, mas não é por força e nem por violência. A palavra diz: é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então não é na base da força. A gente não arrasta as pessoas para a igreja, é o Espírito de Deus que traz. Nós somos trazidos à presença do Senhor, porque o próprio Jesus disse: todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. Entendam uma coisa, meus amados, não existe coração duro diante de Deus. Ah, mas fulano não se converte, parece que é uma pedra, está mais dura do que essa parede. Não existe isso, porque diante de Deus não tem coração duro. Na hora que vem para os pés do Senhor e ainda vem chorando, sabe? Vem quebrantado, vem quebrado espiritualmente, mas vem para a presença do Senhor, porque não existe coração duro para Deus. Ah, mas o meu coração é duro, eu não vou aceitar. Não é você que aceita, é Ele que te aceita. Quando Ele te aceitar, você vem, tá certo? Quando ficamos desesperados para ver alguma coisa com os nossos olhos, a tentação é seguir os métodos questionáveis para gerar frutos e conseguir algo. Olha só, afinal, boa parte das igrejas evangélicas promovem o sucesso como sendo simplesmente uma tarefa de quantas pessoas você consegue reunir no auditório, ou quantas mãos você consegue fazer levantar como parte de um apelo. Então, nós ficamos tentados a apelar aos métodos do mundo para conseguir o que queremos, que é sucesso. Ah, mas aquela conferência foi um sucesso, aquele pastor foi um sucesso, aquele cantor foi um sucesso. Vocês já prestaram atenção que todo mundo que fez sucesso passou? Nós não estamos aqui para fazer sucesso. Jesus não fez sucesso, Jesus fez sucessores, é diferente. Jesus fez discípulos. Todo mundo que quer fazer sucesso passa. Então, se uma igreja quer fazer sucesso, ela quer se aparecer. E quem quer se aparecer, diante de Deus some. Então, nós não podemos fazer sucesso. Ainda assim, quanto mais levamos a sério o ministério, mais sabemos que brindes e manipulações não são o modo de atrair as pessoas para Cristo que honra a Deus. O que precisamos é muito mais simples, ou seja, uma proclamação persistente do Evangelho, como Paulo ensinou Timóteo. Prega a palavra, a tempo e fora de tempo. Corrige, exorta, repreende, mas aí ele vai estar ganhando as pessoas para Cristo, certo? Ou seja, uma proclamação do Evangelho nada fabricado. Isso parece arriscado, porque você
está realmente deixando os resultados para Deus em sua pregação e em seus esforços evangelísticos. Quando a gente prega o evangelho puro e simples, a gente deixa o sucesso para Deus, deixa o resultado para Deus. E eu gosto de dizer isso, o evangelho é um evangelho de resultado, não tem por onde. O evangelho é um evangelho de resultado, e o resultado de Deus é aquele que é o melhor para cada um de nós. Eu vou pegar um exemplo aqui da vida de um profeta, que os amados irmãos leem muitos, mas é interessante demais a vida desse profeta. Olha só, considere a vida de Jeremias, o profeta que viveu nos dias finais do reino do sul de Judá, quando a nação sucumbiu. Ou seja, Deus chama Jeremias para pregar a palavra, certo? Deus enviou para dar o último aviso às pessoas de Judá, antes que eles fossem expulsos da sua terra. Deus destruiria a nação e os enviaria ao cativeiro sob o reino da Babilônia. O papel de Jeremias era pregar e alertar de seus pecados e de seus comportamentos idólatras. Ou seja, Jeremias foi chamado para pregar quanto os seus pecados e quanto o seu comportamento errado, porque eles estavam vivendo uma vida errada, certo? Mas tem um problema aqui, um problema sério que hoje em dia, muitas das vezes, nós enfrentamos também. Ninguém ouviu Jeremias, certo? Ninguém ouviu e, principalmente, ninguém atendeu. É complicado isso, né? Aqui nós vemos que Jeremias, ele levou 40 anos. Olha só, nem mesmo o seu apelo fervoroso e emocional, chamando o povo a obedecer a Deus, o povo não ouviu e não atendeu. Jeremias pregou por 40 anos e ele não teve sucesso de mudar a mente do povo. Eles continuaram teimosos, eles continuaram idólatras, eles continuaram pecando, certo? Mesmo os profetas antes de Jeremias tiveram algum sucesso, mas não Jeremias. Parecia que ele estava falando com a parede. Então Jeremias pregava e o povo, estou nem aí. O povo continuava errando, o povo continuava pecando. E é interessante que Jeremias levou 40 anos, eu falei que vou fazer agora 35, levou mais tempo do que eu. Levou 40 anos pregando, e sabe quantas pessoas Jeremias ganhou para Deus? Nenhuma. 0. Mas então ele não teve sucesso. Claro que teve. Olha o que a palavra diz, que ela não volta vazia. Então é interessante, né? Ele teve sucesso. Mas como ele teve sucesso, ele não ganhou ninguém? Ele não ganhou ninguém para Deus, mas ele cumpriu aquilo que a palavra fala lá em Isaías. A palavra não voltou vazia, ela prosperou naquilo para que foi enviada. Então Jeremias veio alertar o povo e ele fez o trabalho dele, certo? Então parecia que ele estava falando com a parede. Isso afetou Jeremias profundamente. Ele ficou conhecido como profeta chorão, que está lá em Jeremias 9, verso 1, certo? Mas Jeremias ficou conhecido como chorão por quê? Por 2 motivos, certo? Primeiro, ninguém ouvia ele. Ele estava pregando e o povo não estava nem aí. Hoje em dia não é muito diferente, não. Quantas e quantas vezes nós pregamos e o povo não está nem aí? Quantas e quantas vezes o pastor vem aqui na frente ensinar a palavra e o povo, como disse lá em Minas Gerais, nem tchum, né? É complicado, mas a maioria está assim, nem tchum, nem liga, não quer nem saber. Então o primeiro problema foi que o povo não ouvia o que Jeremias falava. Segundo, o mais grave ainda de não ouvir, ele sabia o que estava para acontecer, por isso ele chorava pelo povo. Quando Jeremias chorava pelo povo, eles achavam assim, esse pobre aí, coitado, só sabe chorar, mas ele estava chorando pelas dores, sentindo dores, sabe, pelo que ele sabia que ia acontecer com o povo. Poucas pessoas ao seu redor o confortavam. Olha só, Deus disse que ele não se casaria, não teria filhos, e ele não tinha nenhum amigo por perto. Ele se sentiu sozinho mesmo quando estava pregando. Quantas e quantas vezes você também não se sente da mesma forma? Você está pregando, mas você se sente sozinho. Mas eu estou falando, mas ninguém se converte. Eu estou fazendo aqui um trabalho, mas ninguém se chega para Deus. Quando você estiver pregando, pastor também, quando estiver pregando que ninguém vier
para Cristo, não vier para os pés do Senhor, lembre-se de Jeremias, 40 anos fazendo esse trabalho, para sair zerado. Parece que é triste, né? Jeremias carregou o fardo de pregar uma mensagem dura, bem como o fardo de ver poucos frutos enquanto pregava sua mensagem. Cada um de nós, como crentes, não somente os pastores, tá certo? Cada um de nós, como crentes, precisa saber que, assim como aconteceu com os grandes profetas do passado, nós também teremos períodos de falta de frutos, certo? Por isso que muitas das vezes ninguém vem a Cristo. E isso com frequência te levará a questionar o seu chamado. Isso pode até te levar a uma depressão, mas não entre em depressão. Jeremias não entrou em depressão, Isaías sim, ou Elias, né? Quase entra em depressão, mas Jeremias não. Jeremias ficou triste. Olha só, mas devemos encontrar alegria no Senhor. Lá em Jeremias 15, verso 19, nós vemos que a alegria de Jeremias foi restaurada no meio do seu desânimo. Jeremias 15, verso 19, Deus restaurou a sua alegria no meio do desânimo. Vamos ler aqui para a gente entender um pouquinho. Estou aqui em Jeremias 8, vou chegar para o 15. No verso 19, olha o que Deus fez com Jeremias. Portanto, assim diz o Senhor: se tu voltares, então te trarei e me servirás. Se apartares o precioso do vil, e serás o meu porta-voz, torne-se eles para ti, e não voltes tu para eles. Tá certo? Mas não está falando muito de alegria aqui não, mas Deus trouxe a alegria para Jeremias, mas Jeremias não se desanimou. Jeremias pregou e Jeremias levou essa palavra até o fim, tá certo? Nós vemos que Deus restaurou a alegria no meio do desânimo, porque nós perdemos a nossa alegria como líderes, como pastores. Muitas das vezes nós perdemos essa alegria, porque você está fazendo e não está vendo resultado. Mas olha só, o fruto do seu trabalho, isso foi falado pelo próprio Jesus, o fruto do trabalho das suas mãos, ele verá e ficará feliz. Se Jesus viu que o fruto do trabalho das suas mãos o faria feliz, quanto mais nós. Certamente, muitas vezes, porque nós não vemos o fruto espiritual. Outras vezes é porque nós cobiçamos o sucesso dos outros, tá certo? Mas quando você estiver pregando e não estiver vendo resultado, tem aqui alguns conselhos. Floresça onde você está plantado, ou seja, floresça na sua casa, floresça no seu trabalho, floresça na sua escola, na sua faculdade, certo? Porque, como diz Hebreus 12:1, nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, e através dessa nuvem de testemunhas é que nós vamos ter a oportunidade de evangelizar, nós vamos ter a oportunidade de falar do Senhor. Quantas e quantas vezes você, com uma palavra, você resolve um problema, que é até um problema sério. Então, não cobice o sucesso dos outros, tenha o seu próprio sucesso diante de Deus. Essa, então, é a pergunta que devemos fazer a nós mesmos. Interessante, é uma pergunta que eu mesmo já me fiz, e eu faço para os irmãos agora. Jesus é suficiente para você? Se pergunte aí, Jesus é suficiente para mim? Olha só, se Cristo for suficiente para você, você não vai precisar de mais nada, certo? Se Jesus Jailson for suficiente para você, entenda, você não vai precisar de mais nada. Eu não vou ter que inventar métodos e meio mundo de artifícios para poder fazer um bom louvor, porque se Jesus for suficiente no louvor que você traz aqui para Ele, você não precisa de mais nada. Se Jesus for suficiente na palavra que o pastor está pregando, o pastor não vai precisar de mais nada. Se Jesus for suficiente na sua vida, no seu dia a dia, você não vai precisar de mais nada. Então, Jesus é suficiente para você? Amém? Olha só, tem esse pastor que deixou esse escrito aqui, ele dá um testemunho rápido aqui, é pastor Jay Clarkson. Ele diz assim: teve um período na plantação da nossa igreja que eu fiquei extremamente desanimado, porque ninguém estava vindo para Cristo, a igreja parecia estagnada, ou seja, não crescia, né? Estava colocando cada vez mais energia e tempo com um pouco resultado. Aí um pastor sábio, mais experiente,
Se aproximou de mim e perguntou: Jesus é realmente suficiente para você? Aí ele parou e pensou, né? Jesus é suficiente para você? Então por que todo esse desgaste? Você não confia nele? Se Jesus é suficiente para você, não precisa você se desgastar. Você tem que entender que ele é realmente quem te completa, certo? Não se desgaste, confie nele. Talvez meu interesse fosse demonstrar como eu era bem-sucedido ou como estava cobiçando o sucesso dos outros. O 10º mandamento fala isso claramente: não cobiçarás. Êxodo 20, verso 17. A chave para não cobiçar o sucesso ministerial dos outros é encontrar a alegria completamente em Jesus. Quando nós encontramos a alegria completa em Jesus, a gente não cobiça ou não copia, né? Porque nós vamos implantar um método na igreja que vai dar certo. Mas espera aí, se deu certo lá na igreja dos Estados Unidos, da China, da Coreia, porque não vamos copiar nem cobiçar o sucesso dos outros. Vamos deixar Deus colocar a sua palavra aqui em nosso meio. Amém? Se ele é suficiente para você pessoalmente, então você sabe que o seu ministério não te valida, é Jesus que te valida. Então eu não vou fazer, não vou parar de fazer, não. É Jesus quem vai te validar. É Jesus que vai te dar certeza da sua vitória. Quando Jesus for suficiente para você, você vai encontrar contentamento nele nos momentos difíceis, tanto no ministério como na sua vida pessoal. E você não vai ser dominado pelo desânimo, porque a gente vê meio muito de pessoa desanimada. Eu não vou na igreja hoje não, estou desanimado, estou cansado. Pense que eu também estou, mas a gente tem que encontrar ânimo, porque Jesus disse para nós termos ânimo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então nós não podemos desanimar de maneira nenhuma, certo? Sua alma não ficará abatida porque você colocou a sua esperança totalmente em Deus, porque você sabe que Ele é o Senhor da colheita, certo? Ele é o Senhor da colheita. Descansa a sua alma nele, confia nele e Ele tudo fará. Essa é a certeza, essa é a verdade. Descanse nessa verdade. Mas olha só, descanse nessa verdade, mas por outro lado trabalhe duro para espalhar a fama dele na sua cidade e em todas as nações. Por isso que nós falamos que devíamos voltar aqui em Eclesiastes, porque olha o que diz o verso 4: quem observa o vento nunca semeará, o que olha para as nuvens nunca cegará. E o verso 6 diz: pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a sua mão, porque não sabe qual delas prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Ou seja, quando você semear a sua semente, você tem que cuidar da semente que você semeou. Pela manhã semeia a tua semente, mas de tarde não retires a sua mão. Foi Deus que te deu aquela ovelhinha para cuidar. Cuida, tá certo? Encontre contentamento em seu tempo divino, e a sua alma ficará saudável, mesmo quando você vê poucos frutos visíveis, tá certo? E para a gente encerrar, olha só, nossa confiança está no Senhor. Lança o teu pão sobre as águas, confia nele, e o mais ele fará. Foi o que nós falamos aqui. Em tudo que você estiver fazendo na sua vida, confie no Senhor, porque Ele está no controle. Mas a minha vida está toda destrambelhada. Ele está no controle. Ele é o Senhor da colheita. Nós somos simplesmente embaixadores. E para encerrar, o último versículo, 1 Coríntios 15, 52. Esse é o versículo para a gente encerrar a nossa meditação de hoje. 1 Coríntios 15, verso 52. Para que você não se desanime de maneira nenhuma. Deixa eu ver aqui rapidinho, já estou encerrando. Primeiro Coríntios 15, 52. Amém? Que Deus continue abençoando sua vida e que você procure fazer a vontade de Deus em todos os dias, tá certo? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ele dá aqui
uma dica interessante que nós temos que ter: firmeza e constância. Por que firmeza? Porque tem muita gente frouxa, tem muita gente mole, que começa uma coisa e desanima logo de cara. Eu tinha esse defeito comigo até um dia que eu pedi perdão a Deus e disse assim: Senhor, eu vou encarar, eu vou fazer até o fim. Eu começava as coisas na minha adolescência, na minha juventude e não terminava, mas eu vi que aquilo estava sendo uma maldição na minha vida. Quando eu li esse versículo aqui, portanto, sede firmes e constantes, eu disse: eu estou sendo frouxo, eu não estou sendo firme, e a palavra me manda ser firme. E outra coisa, me manda ser constante, porque a gente começa as coisas e para. Isso é uma maldição que precisa ser quebrada. Se você começou uma coisa, vai até o fim, certo? Se você começou a evangelizar alguém, continue. Se você começou a buscar o Senhor, continue. E outra coisa, sempre abundantes na obra do Senhor. Por que eu tenho que ser abundante na obra do Senhor? Porque Deus é um Deus de abundância, certo? Deus não é um Deus de mesquinhez, não. Deus, se Ele te der, quando Ele multiplicou aqueles pães e aqueles peixes ali, Ele pegou o mínimo e fez o máximo. Deus não é Deus de soma e nem de divisão, Ele é Deus de multiplicação. Então, quando Ele começar a multiplicar as bênçãos na sua vida, entenda, Ele é abundante. O que Deus vai te dar não é pouca coisa, certo? Sabendo, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Quando você estiver fazendo um trabalho no Senhor, saiba que você não está fazendo para qualquer pessoa, porque no Senhor o seu trabalho não é vão, amém? Eu vou pedir aos amados que se coloquem de pé, nós vamos estar orando, depois eu vou passar a palavra ao pastor. Mas entenda, quando ninguém vier a Cristo, você não tem que fazer sua força trazer a laço, você vai estar orando, intercedendo e pedindo que Deus haja, porque todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e o que virá a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Palavra de Jesus, amém? Pai amado, Deus santo e poderoso, eu te agradeço, te louvo por tudo, Senhor. A tua palavra, meu Deus, foi trazida aqui à presença dos teus filhos, e que nós possamos levar essa reflexão, sabendo, meu Deus, que no Senhor o nosso trabalho não é vão, e que o Senhor possa abençoar rica e poderosamente cada um dos teus filhos que tem evangelizado, tem falado do Senhor, tem levado o teu bom nome para as nações. Deus amado, que nós possamos, Pai, ver sim o fruto do trabalho nas nossas mãos, Deus amado, mas saber quem traz as pessoas para a igreja, quem traz as pessoas, meu Deus, para esta casa santa é o Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Dá-nos a tua graça, continue abençoando a continuidade desse culto, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem se sentar, eu passo a palavra ao irmão Júnior, que vai estar fazendo as orações. Desde já